Fala galerinha, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aqui. Hoje a gente vai falar sobre as hemácias e as proteínas dela. Então a gente hoje vai dar uma aprofundada nas proteínas da hemácia, falando um pouquinho de cada proteína, falando um pouquinho nas aplicações médicas, que tudo que está dentro do ROS que pode ser cobrado numa prova. Então vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que entender, que as nossas proteínas, existe dois modelos. Como assim dois modelos? A gente tem proteínas que são integrais, são subgrupos, né? E proteínas periféricas. Quando eu falo proteínas integrais, significa que elas integram a membrana. Então elas estão integrando a membrana. São duas proteínas, banda 3 e glicoforina. As periféricas quer dizer que elas não fazem parte da membrana? Não. Significa que elas dão suporte à membrana. Significa que elas dão suporte a outras proteínas. Então são meio que proteínas estruturais. Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho aqui falando sobre elas. Então primeiro, proteínas integrais. Integra a membrana. Ó. Integra a membrana. Segundo, qual que são? São a glicoforina. A glicoforina, que ela é importante para o nosso sistema ABO. É ela que vai dar suporte ao glicocálice, ao formato do glicocálice, para a definição do sistema ABO. Então ela está ali para isso. Quando eu olho ali o suporte que ela dá, eu consigo ver que tipo de sangue eu tenho. Beleza? Além disso, a gente também tem a banda 3. A banda 3 é ela que vai trocar bicarbonato HCO-3 por cloro. É ela que faz a função de troca, beleza? Agora vamos lá para as proteínas periféricas. São mais proteínas, então eu tive que inventar um macete. Eu gosto de falar que esse macete é muito besta. Então, ó, esse macete é muito besta. Por que besta? Besta de banda 3, banda 4,2 a 4,9. Significa que tem só essas duas? Não, existe 4.1, 4.7, 4.8. Existe várias bandas. Só que o livro traz essa banda 4,2 e 4,9. São bandas que geralmente é usado para ser fosforilada. Então elas que são destruídas ou são fosforiladas para poder formar alguma coisa. Só que o livro não traz tão aprofundado. Já a espectrina, que é o nosso ex do besta, é ele que vai dar o formato Ghost à célula. Por que esse formato Ghost? O formato Ghost da célula do hemácia, ela serve para quê? Para poder passar em lugares difíceis. Então ela consegue se contrair, se diminuir, aumentar, para poder passar em vasos sanguíneos obstruídos, que estão quase sendo obstruídos, em vasos sanguíneos com calibres menores, calibres maiores, com alta turbulência. Então ela consegue isso devido a esse formato Ghost de se deformar. Beleza? Além disso, a gente tem a nossa tropomiosina. A gente tem a nossa actina. Lembra que tropomiosina e actina são muito importantes no processo de quê? De contração. Então a célula consegue se contrair para fazer o quê? Passar em lugares difíceis. Além disso, a gente tem a anquirina. A anquirina, ela serve para ancorar, então, ó, de ancoramento da nossa glicoforina. Certo? Então, beleza. Falando um pouquinho da hemoglobina agora. A hemoglobina, ela é dividida em alfa 1, alfa 2 e alfa fetal. A fetal, ela está presente no período embrionário. Já a alfa 1, ela já está presente na parte adulta, em torno de 98% da nossa vida adulta, enquanto a A2 está em torno de 2%. Vamos olhar um quadrozinho para a gente dar uma olhada melhor? Então aqui, ó, hemoglobina alfa, A1, A, beta e alfa. A gente também tem HBH, que é geralmente quando tem doença, certo?
Então tudo que a gente falou, o formato da hemoglobina agora, que ela é um formato de medusa, que dá medo se a gente vê, tem desenhos que traz ela como que ela se desse medo, então a gente tem que entender isso, beleza? Então, ó, ferro no centro e a gente tem ácidos em volta dela, tranquilo? Então esse aqui é onde é formado, lembra que por isso que eu trago ferro, para poder formar isso aqui, formar essas cadeiazinhas. Falando agora nas aplicações médicas, anemia, que é no sangue, ferro, priva, então priva de privação, então a privação de ferro, então significa o quê? Que eu tenho uma baixa quantidade de ferro, então devido a essa deficiência na quantidade de ferro, eu tenho uma deficiência na produção de quê? Hemoglobina. Geralmente isso ocorre em mulheres, porque mulheres fazem o que? Menstrua. Então, devido à menstruação feminina, mulheres são mais propensas a ter anemia ferropriva. E muitas vezes precisam de suplementação. Tranquilo? A gente também tem uma anemia que é muito conhecida, falciforme. Então, ó, formato de uma foice. É uma doença genética na mutação da cadeia beta, aonde eu substituo o glutamato, glutâmico, por valina. Devido a esse formato de foice, ele tem uma grande chance de aglutinar. Então, ó, pensa aqui, célula normal transportando ok. Só que a ferropriva, em lugar de bifurcação, tem uma chance de aglutinar, de formar o quê? Coágulos. Então, acaba obstruindo. E isso pode ser muito danoso à nossa saúde, porque pode levar à hipóxia de um tecido, à morte de outros. Beleza? Também, aqui ó, só falar um pouquinho qual que é a anemia, qual o ácido que é, glutâmico por valina. Só faz essa troca e vira um formato de foice que fica uma merda para nossa saúde, beleza? Agora a gente falando de falciforme, onde que é trocado aqui, ó, eu esqueci esse slide, beleza? Então troque esses aqui pela valina. Beleza, esferocitose hereditária. Se eu estou falando de esferocitose, vai dar um formato de esfera. E qual que é o problema desse formato de esfera? Então, diminuição da quantidade de oxigênio. Então, ela diminui essa quantidade de oxigênio. E logo, como consequência, ele envelhece mais rápido. Então, ela estraga mais rápido. Tem uma duração de 10 a 30 dias. E qual que é o outro problema por ter essa menor duração? Além de a nossa medula óssea ter que trabalhar mais, a gente também pode ter um aumento no fígado e um aumento no baço. Pensa comigo, a hemácia ela tem uma sobrevida de 90 a 120 dias. Se eu diminuir isso em torno de 4 vezes, significa que o meu fígado e o meu baço vão aumentar. E com isso eu posso ter um aumento no baço e um aumento no fígado, devido a essa esferocitose. Beleza? Além disso, ela é uma síntese da espectrina anormal. Lembra que a espectrina que dá o formato Ghost, que é esse formato aqui da célula, que é da célula normal. E se eu tenho um defeito nela, infelizmente eu tenho essa doença. Tranquilo? Sistema ABO, lembra que eu falei, ó, a gente tem sangue A, B, AB, B, O. Além de ter isso, a gente tem sangue positivo e negativo. Tudo isso vai depender da sequência aqui da legenda. Se eu tenho Red Blue, que é o sangue, né, fucose, galactose, tudo isso depende da sequência que eu tenho. Se eu tenho uma sequência A, se eu tenho uma sequência B, se eu tenho outra sequência AB. Então a gente vai havendo essa mudança, tranquilo? E isso é importante principalmente na doação de sangue. Então saber o tipo sanguíneo, além de saber se é positivo ou negativo, isso influencia muito na doação de sangue. Ou até na transfusão, recebimento de sangue. Porque quando eu tenho um sangue de um tipo e outro que não combina com ele, como eu tenho meu sangue é A e eu recebo B, vai aglutinar sangue no meu corpo, aglutinando, formando coágulo, certo? Beleza, então vamos lá. Apareceu esse coisa aí porque tá acabando a bateria aqui. Ó, grupo O, doa para
para B, para B. E O só doa para ele. Negativo só doa para negativo, beleza? Ou negativo só recebe de negativo. Negativo só recebe de negativo. Mas o A doa para todo mundo, tranquilo? Além disso, a gente tem uma aplicação médica, que é eritroblastose fetal. Quando a mulher RH negativo, lembra que eu falei que negativo só recebe de negativo? Só que ela vai lá e tem um filho com um pai positivo. Se esse pai é positivo, há uma chance do bebê nascer positivo. Quando esse bebê está no ventre da mãe, apesar de não haver troca de sangue lá dentro, só que quando nasce, se há esse rompimento e há essa troca de sangue, a mãe começa a o quê? Ver que aquele sangue não é dela, então os anticorpos vão lá e tentam combater. Nessa que ela tenta combater, vai formar um sistema imunológico. E esse sistema imunológico, ao tentar combater, vai fazer o quê? Anticorpos. Então, quando a mulher tiver um segundo bebê, se qualquer coisa que acontecer na barriga durante o feto, se acontecer ao feto, ele vai atacar esse feto, destruindo ele. Então, e aí, professor? E quando que nasce? Eu tenho que fazer o quê? Eu aplico o soro. A aplicação de soro é como se eu aplicasse imunoglobulina. Pronta. Se ela está pronta, significa que o meu corpo não vai precisar produzir. Então, evita de eu fazer o quê? De eu atacar um segundo filho em uma provável segunda gestação. Certinho? Então, galera, é isso. O desafio nos torna mais forte e o resiliente não desiste. Obrigado, até a próxima.